Olá, tudo bem? Eu sou a Edna Nívia e o meu coração está cheio de alegria porque eu recebi um convite muito especial através da Drica Reis, da Tati Camargo, para participar do 4º movimento Mães com Fé. Deixe-me apresentar um pouquinho para vocês. Eu gosto de dizer que eu sou simplesmente filha de Deus. Esse é o nosso ponto de partida, é a nossa primeira identidade, filha de Deus. Sou casada, sou esposa há 29 anos, tenho 2 filhos, um de 28 e outro de 18. Tenho uma linda neta de 9 anos. Sou pastora, sou educadora, hoje tenho atuado como psicoterapeuta e desde 2015 o Senhor tem me dado uma missão maravilhosa, que é restaurar os fundamentos da maternidade. Mas hoje estou aqui a convite para falar sobre a identidade na adolescência. É isso mesmo, a adolescência ela tem uma identidade. O que é identidade? É um conjunto de características e é exatamente isso que os adolescentes vivem, um conjunto de características típicas da idade. Assim como os documentos de identidade têm uma identidade visual, por exemplo, a identidade ela tem o seu formato, o seu tamanho, as suas particularidades, a CNH, o passaporte, a certidão de nascimento, a certidão de casamento, assim é na adolescência. Eles têm a sua particularidade, a sua identidade. Eu amo os adolescentes. Eu me apaixonei por essa fase desde quando meu filho fez 12 anos, meu filho mais novo. Eu ouvi de uma pessoa assim: se prepare, pois a partir de agora você vai entrar na fase da aborrecência. Você nunca mais vai dormir tranquilamente. Eu ouvi aquilo, cheguei em casa, eu orei e falei: não, pai, não é para isso que eu plantei a semente do evangelho no coração do meu filho. O meu filho vai viver a idade da essência do Senhor. Ele vai exalar, ele vai florescer todas as sementes que foram plantadas no seu coração no decorrer da infância. E ali eu comecei a ler um pouco sobre a adolescência, as fases, entender um pouquinho do cérebro do adolescente. E é sobre isso que hoje eu quero falar um pouquinho para você. Mas eu quero começar primeiramente da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a bússola da nossa vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há uma verdade bíblica sobre a adolescência na Bíblia. Nós presenciamos várias histórias, vários momentos que o Senhor deixou registrado através da sua palavra que aconteceram na adolescência. Por exemplo, Maria foi escolhida para ser mãe de Jesus na adolescência. Lá em Gênesis 37, eu gosto muito dessa história, porque fala exatamente a idade. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, um adolescente, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. E aqui no decorrer da história fala que José teve o sonho. Deus falou ao coração de José através do sonho. Deus adiantou o processo através do sonho. Estava apontando para quem ele seria, que era ser o governador do Egito. Depois você calmamente lê na sua casa Gênesis 37. Nós também vemos na Bíblia sobre Daniel, um adolescente que estava longe da sua família, da sua parentela, e resistiu aos banquetes babilônicos. Ele foi firme à sua cultura, ele foi firme à sua fé, e exatamente isso nós, como pais de adolescente, nós precisamos acreditar na palavra de Deus e não entrar na onda do mundo, que todo adolescente é chato, que todo adolescente é difícil, que todo adolescente é emburrado. Não, é uma fase maravilhosa.
A adolescência, ela passa como se fosse por uma metamorfose. Imagine uma borboleta. Exatamente. Antes dela virar aquela linda borboleta, ela passa pelo processo do casulo. A adolescência é um novo nascimento. E Samtiba fala que a adolescência é um novo parto, ou seja, o adulto vai nascer. Ali é a gestação do adulto. Quando nós já pensamos dessa maneira, nós já olhamos para o adolescente com os outros olhos. Se eu penso que Deus falou com o adolescente, que Deus deixou registrado na Bíblia várias passagens que tem adolescência, já muda meu pensamento. Se eu entendo que a adolescência é a gestação da vida adulta, eu vou ficar mais atenta, eu vou me atentar para as necessidades, eu vou ser mais intencional. Para quê? Para que nasça um adulto de caráter, um adulto íntegro, fiel aos princípios e valores da palavra de Deus, para que nasça um adulto que ame a sua família, que sonhe em ter uma família, que ame casamento, que deseje ter filhos. Exatamente esse tipo de pensamento que o Espírito Santo precisa gerar no teu coração. Então vamos começar, vamos falar aqui um pouquinho. A adolescência é um período de transição, é um período realmente de mudança entre a infância e a vida adulta. Então você precisa entender que o seu adolescente ele está passando por uma transição, por várias mudanças físicas, sociais e emocionais radicais. É isso mesmo, radicais. Tem dia que seu adolescente tá feliz da vida, tá de boa, tá conversando, tá brincando. Tem dia que ele não responde o seu bom dia e tá tudo bem, porque é a identidade do adolescente, é a fase que ele está vivendo, ele está tentando se encontrar. É um período também de extrema criatividade. Tem muita energia para o empreendedorismo, para novas ideias. Sabe o seu adolescente que está aí na sua casa? Se você é mamãe ou papai de adolescente que está me assistindo, deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquela ideia que você está tendo? Peça ajuda. Fale, você está pensando em fazer algo? Peça ajuda. Porque eles têm muita ideia. É uma fase que o cérebro está trabalhando o tempo todo. É uma fase também que o coração do adolescente ele dobra de tamanho. Os hormônios aumentam. Os órgãos sexuais desenvolvem. Por isso eles têm tanta vergonha. Eles ficam tímidos. Você, mãe de menina, que às vezes ela trocava de roupa perto de você, ela começa a ficar tímida. O menino já não deixa mais a mãe ver ele trocando de roupa. É normal. Por quê? Porque os seus órgãos estão se desenvolvendo. É um período de muita argumentação, de muito questionamento. É isso mesmo. Você está tão acostumado com aquela criança que fazia tudo que você falava, sem te argumentar, sem te perguntar, sem te questionar. Seja bem-vinda à fase da adolescência, o período da argumentação. Mas por quê? E deixa eu te falar uma coisa, eles querem entender o porquê deve fazer, o porquê deve obedecer, o porquê não pode, o porquê que pode aquilo e não pode aquilo outro, o porquê que a mãe de fulano deixa e você não deixa. Ele quer entender e tá tudo bem, ele quer entender para obedecer com entendimento. Isso faz toda a diferença na adolescência, porque o adolescente, na medida que ele tem os seus argumentos, as suas argumentações supridas, ao entendimento, o porquê do não, o porquê até aquela hora, o porquê daquela amizade você aprova, daquela outra, no seu ponto de vista, não é bênção para a vida dele. Quando ele entende, ele se torna um adolescente obediente. O que acontece? Porque tem tantos conflitos nessa fase? Porque às vezes os pais não estão dispostos a responder as suas argumentações, não está disposto a responder as suas perguntas e pior, acham que é desaforo ficar perguntando por quê, pra quê, acham que tem que obedecer, pronto e acabou. Não.
Deixa eu te falar uma coisa, papai. Deixa eu te falar uma coisa, mamãe. A Bíblia, ela é extremamente explicativa. Quando nós temos uma dúvida, onde nós vamos? Na palavra de Deus. Assim também tem que ser os nossos filhos. Eles ainda não têm maturidade de pesquisar na palavra de Deus os seus argumentos. Então, onde eles vão? Na fonte mais próxima. No pai, na mãe, às vezes num tio, num avô mais próximo, e tá tudo bem. As mudanças emocionais muitas vezes são inesperadas. É isso mesmo. Você acorda com um adolescente e às vezes deita com outro. De manhã está tudo bem, na hora do almoço para sentar à mesa está com aquela cara fechada e emburrada e tá tudo certo. Faz parte do processo da adolescência, faz parte da identidade do adolescente. Os limites cronológicos para o adolescente são definidos entre 10 e 19 anos. Não pense que quando seu filho fez 18 anos, acabou a adolescência. Não. Vai depender do seu desenvolvimento, vai depender dos seus estímulos, da sua criação, da sua maturidade. Se ele foi suprido nas suas dúvidas, ele conviveu com muitos estudos bíblicos, se houve investimento ali na instrução, então esse adolescente tende a ter atitudes maduras, se tornar um jovem mais cedo. Mas tem alguns casos que podem ir até lá pelos 21 anos, atitudes de adolescente. Mas a média é dos 10 a 19 anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 12 e 18. E de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. A adolescência não é um período uniforme. Não é. Os nossos filhos não são carros em séries. Eles não são feitos em máquinas. Ou seja, não é igual para todo mundo. Se uma casa tiver 2 adolescentes, pode ser que cada um está passando por uma fase, um período diferente, ter condutas e situações diferentes. Por quê? Porque vai depender do temperamento do adolescente, da personalidade, vai depender se ele é introvertido, se ele é extrovertido, se ele é uma criança mais sanguínea, mais falante, de repente mais quietinho, mais fleumático, mais da dele, melancólico, colérico, questionador. Então, cada um tem a sua particularidade e tá tudo bem. A adolescência, ela é separada em 3 fases, em 3 períodos. A pré-adolescência, que são mudanças muito fortes. É a fase que os pais mais se estranham. Por quê? Era criança, era a menininha da mamãe, a princesinha da mamãe, era o menininho da mamãe, meu garotinho. Aí, de repente, eles não querem nem mais que o chamem assim. O menino na porta da escola não quer que você beije no rosto. A menina tem vergonha de sair com você. E tá tudo certo. Faz parte da adolescência e você precisa entender isso muito bem. A fase da pré-adolescência inicia-se com várias mudanças, como o cérebro amadurecendo, começando o amadurecimento, surgimento da puberdade. Ela ocorre por volta dos 10 anos. O corpo recebe uma carga de hormônios sexuais que trazem mudanças físicas, emocionais. Nesse período, o pré-adolescente, ele fica às vezes horas no espelho, porque ele tá tentando se reconhecer. Ele cresceu se vendo uma criança. De repente, ele tá ali vendo um novo corpo, pelos surgindo. As meninas, né, se tornam ali visíveis, os seios começam a crescer. Então, ela usava até então só uma blusinha e de repente tem que comprar uma outra peça, um sutiã para colocar. E ela começa a ter vergonha e fica desconfortável. Então, o que ela fica? Tentando acostumar com aquela imagem no espelho. Isso é normal. Nesse momento, o pensamento abstrato passa a fazer parte da sua vida. Os meninos mudam de voz. É a fase que
Uma hora a voz está um pouco mais fina, outra hora mais grossa. É o processo da mudança. Começam a ter pelos no rosto. Pensa, gente, é lindo demais. Eu sou apaixonada por essa fase. Eu acho linda, eu curti tanto os meus meninos. Cada coisa que acontecia. Lembro que o meu filho, o caçula, agora com 18 anos, quando começou a nascer os primeiros pelos no rosto, ele começou a deixar uma linhazinha assim. Ele falava que era o bigode. Era a marca dele. Ele não tirava. E o tempo foi passando e engrossando um pouco mais e a marca estava ali, o seu bigode. Teve um dia que começou a nascer mais pelos. E ele foi cortar o cabelo e ele chegou lá em casa e eu falava assim, gente, tem alguma coisa diferente no seu rosto. Eu não conseguia perceber, mas na hora que eu vi ele bem de perto com uma luz, eu vi que o cavanhaque estava desenhado. Gente, foi tão incrível aquele momento, porque para ele, eu estou virando homem. Era algo que estava quase imperceptível, mas ele pediu para que essa identidade fosse afirmada na vida dele. Eu estou crescendo, eu estou mudando. E ali nós conversamos, a gente riu. Que legal, isso mesmo, filho, você tem personalidade. Os adolescentes começam a perceber que existem famílias diferentes. Ele começa a comparar. Mãe, mas a mãe de fulano deixa. Essa é a fase que pede muito para dormir fora de casa. E é um desafio, porque às vezes tem mães que permitem. Tem mães que permitem ir nas festas só dos adolescentes. Eu confesso, e podem me chamar de careta, eu não deixava. Os amigos poderiam ir lá para casa, recebia com muita alegria, né? Então sempre estavam lá meninos jogando videogame, fazia um momento com cachorro quente, às vezes piscina, era muito bom. Minha casa ficava cheia de adolescentes e eu gosto, e ao mesmo tempo o que acontece? Eu estou acompanhando, eu estou vendo os seus relacionamentos e eu estou sendo intencional, porque ali eu percebo um pouco da ação de cada um, quais são os princípios que cada um tem. Então começa a comparação, porque a mãe deixa, porque você não deixa, porque fulano faz, porque eu não posso fazer. Às vezes se frustra um pouco com você, começa a olhar para a mãe do outro e admirar, porque acha a mãe do outro mais descolada, não se importar com tantas coisas. Nós, mães cristãs, nós somos mães intencionais, que tentam a todo tempo caminhar por princípios e valores. Então, tudo aquilo que tenta tirar os nossos filhos da rota, o Espírito Santo está ali nos alertando. Então, às vezes, nós somos taxadas de chata e tá tudo bem. Eu ouvi muito isso. Mãe, você é chata. Tava tudo bem. Eu falava, tá tudo certo. Não tem problema, isso não me atinge, sabe por quê? Porque mãe chata é aquela que ensina princípios e valores. Não se preocupe quando seu filho te chamar de chata. Faz parte da identidade do adolescente, faz parte do processo de mudança, do processo de comparação que ele está vivendo. Então, é uma fase também que dessa fase o adolescente experimenta o desligamento da infância, né? Ele fica um pouco perdido na pré-adolescência, está se desligando da infância. Então vem alguns sentimentos como de perda, de medo. É normal o adolescente se sentir insegurança, ter um pouco de ansiedade. E o que nós precisamos? Estar perto. Os pais precisam proteger, eles precisam da proteção dos pais, mas eles não querem demonstrar isso. Eles não querem demonstrar fraqueza, eles não querem demonstrar que tá com medo, eles não querem demonstrar que estão precisando dos pais, mas nós precisamos estar com o quê? Com o nosso radar ligado, atento o tempo todo para perceber e abraçar. Às vezes você não precisa falar, mas você abraça, você dá um colo. Filho, tá tudo bem? Estou aqui precisando de conversar. Às vezes o filho não vai conversar quando você fala.
Está precisando de conversar? Eu estou aqui, filho. Não, mas um momento de descontração, no momento que você sai, no momento que você está pedindo ele para fazer alguma coisa com você, de repente é num trajeto dentro do carro, é algo muito descontraído e o que ele faz? Ele abre o coração. Por isso que o adolescente, apesar de estar às vezes até maior do que nós, precisa demais da nossa atenção concentrada, da nossa proteção. Vamos passar agora para a segunda fase, que é o meio da adolescência. Esta nova fase, ela começa mais ou menos aos 15 anos de idade. E o grande dilema é descobrir a sua identidade. Sim, é uma fase que a gente fala que é a fase do loop, é a fase mais difícil da adolescência. Eles estão tentando descobrir a identidade, eles estão tentando se encaixar numa tribo, eles estão tentando identificar com o povo. É uma fase que dá muita importância para as amizades. Nós pais começamos a se sentir excluídos. Por quê? Não quer conversar tanto mais, não quer sair tanto mais. Por quê? Porque eles querem encontrar um grupo que ele se sinta pertencente. E tá tudo certo. Só que você não pode abrir mão, deixar ir solto. Você precisa ir controlando. Você deixa um pouquinho. Às vezes é o momento que você começa a levar num cinema e buscar, levar numa praça de alimentação, aquelas praças de alimentação no shopping, onde tem aqueles jogos. Eles estão ali. É um momento às vezes que eles gostam de jogar videogame na casa um do outro. Você leva e você busca. É o momento de você trocar telefone com os pais, para vocês ali, né, acompanhar, porque eles gostam mesmo de estar um com o outro, e isso é normal. Então, eles tentem a importância de ter amizade, se sentir pertencente. Eles procuram, né, às vezes, mudar até o visual. Eles tentam querer realmente se encaixar naquela tribo. Então, muitos começam a descolorir cabelo, pintar de outras cores, tentar mudar o visual de alguma maneira. E aí, nós, cheios da sabedoria do Espírito Santo, nós vamos conduzindo. Tem coisa que sim, tem coisa que não. Tem coisa que não tem problema, que não quebra princípios e valores da palavra de Deus, tudo bem. Mas se tem coisas que é abertura, pode ser uma brecha na mão do inimigo, onde ele pode agir, então é não. Porque essas mudanças podem talvez trazer prejuízo. Então nós precisamos estar muito atentos. Eles desdenham do controle exercido pelos adultos. Eles acham que sabem tudo. Ele não quer que você ensina, ele não quer saber a sua opinião, ele não quer saber seu ponto de vista. Por quê? Porque acha que já sabem tudo, já estou grande o suficiente para tomar as minhas decisões. E aí você, com muita sabedoria, sem declarar guerra, você vai falando: filho, eu entendo que você conhece, eu entendo que você já sabe muita coisa, eu entendo que você já está grande, mas eu ainda preciso dar orientações, você ainda precisa das minhas instruções. Meio da adolescência, que é em torno dos 15, 16 anos, é um período que busca muita adrenalina. Então é um período que nós precisamos estar muito atentos. Gosta de esportes radicais, gosta de aventura. É um período que às vezes sai e não fala com os pais, às vezes pega carona com os amigos mais velhos que já tem carteira e sai, às vezes pega carona de moto. É o período que quer viver a adrenalina, então requer muita atenção. Nós precisamos estar mais do que nunca com o nosso radarzinho de mãe, de pai, atento, porque é um período que busca muita adrenalina. Às vezes se expõe mesmo a riscos. É um período também que tem muita raiva. Sabe aquelas explosão de raiva? É no meio da adolescência. É por isso que às vezes os pais falam assim: meu filho, só pela graça de Deus, tá difícil lá em casa. Por quê? Porque eles estão vivendo o máximo da adolescência, eles estão no
topo. Então, aquele período de raiva, de falta de paciência, de uma hora está bem, mas no mesmo momento já está com raiva, já deixa pra lá. É um período que às vezes bate porta, é um período que às vezes sai e nos deixa falando. E o que a gente precisa entender? Nós somos os adultos da história. Nós estamos ali para ensinar, para instruir, porque para eles também não estão fácil. Para eles está desafiador. Eles estão passando por esses turbilhões de sentimento e às vezes não sabem lidar com eles. E nós, pais emocionalmente saudáveis, estamos ali para quê? Para ajudá-los. Então, no momento que seu filho tiver uma explosão de raiva, você vai gritar, você vai tentar instruir, você vai dar castigo, vai fazer alguma coisa que possa deixar ainda mais irritado? Não. O que você vai fazer? Você vai respirar fundo, contar até 10. Se for preciso, conte até 20, até 100. Você vai respirar, você vai falar para você mesmo: eu sou o adulto da história. Eu estou aqui para ensinar. O meu filho precisa aprender. Ele não está sabendo lidar com essas emoções, com esses sentimentos. E na hora que ele estiver calmo, na hora que passar, você calmamente vai até ele e você vai orientar. Filho, aquele momento que você bateu a porta, eu gostaria que você não fizesse isso mais. Isso não é prática do nosso lar. Isso você está me desrespeitando quando você vira as costas e me deixa falando sozinho. A Bíblia fala para honrar pai e mãe. E quando você faz isso, você entra na desonra. Você está quebrando um princípio bíblico. E ali o seu filho vai estar calmo, ele vai ouvir, às vezes não vai falar nada com você, às vezes não vai concordar, mas o Espírito Santo está lá do lado dele. O Espírito Santo vai trabalhar no coração e vai convencê-lo que aquela ação não é legal, que aquela ação foi uma ação de desrespeito. Então, às vezes, o que acontece? Os pais esquecem que ele é o adulto e começa a agir como um adolescente. E é onde que começa? Os embates, as guerras. Cada um fica nervoso, cada um vai para um lado e um quer aumentar mais a voz. Não. Respira fundo. Faça esse exercício, ó, respirar. Fecha os seus olhos. Eleva o seu pensamento ao trono de Deus. Senhor, eu elevo os meus olhos, o meu pensamento agora ao Senhor, porque é daí do céu que vem o meu socorro. E eu preciso do teu socorro nesse momento agora desafiador. Eu não sei lidar com essa ação do meu filho. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me orienta. É isso que nós precisamos fazer. Entender as fases da adolescência. Quando a gente entende a identidade da adolescência, as fases da adolescência, nós vamos saber os processos que nós vamos ter que passar, os caminhos que nós vamos ter que caminhar. E às vezes, nem estudando, compreendendo, a gente vai conseguir, porque tem a dependência de Deus. Tem coisa que excede o conhecimento humano. Tem coisa que é buscar pai. O Senhor criou, pai, aquele menino lindo, maravilhoso, aquela filha, papai, aquele bebezinho maravilhoso que o Senhor me entregou. O que está acontecendo, pai? Cadê aquele bebê lindo? Cadê aquela princesinha? Cadê aquele menininho bonito, Senhor? Parece que foi embora, não parece? Não, não foi. Ele está se preparando. Ele está no processo de gestação do adulto. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você já reparou uma grávida? Tem grávida que são tranquilos, né? Passa a gravidez toda e tá tudo bem. Quase não tem enjoo, não tem dor, não tem desconforto. É tranquilo. Mas algumas gravidez é terrível. Eu tive 2 gravidez só pela graça de Deus. Foi muito desafiador. Até os 4 meses, eu vomitava demais. Eu tinha muita queda de pressão.
Nada, até os 4 meses de gestação, era pouca coisa que eu conseguia comer. No final, meu Deus do céu, que dificuldade, os meninos cresciam muito. Então foi muito difícil. Então, cada gravidez é única. Olhe para o seu filho como um processo de gravidez. Tem dias que na gravidez tá tudo bem, mas tem dia que tem mais desconforto, tem dias que tem dor, tem dia que tá legal. Então, olhe dessa maneira. Vamos caminhar aqui. O adolescente nessa fase mais desafiadora, no meio da adolescência, precisa de referências positivas. Você precisa ser muito intencional. Referências positivas. Se você vai a uma igreja, se você convive num ambiente eclesiástico. Eu fiz muito isso, principalmente com o meu filho mais velho. O meu filho mais velho, a adolescência dele foi totalmente diferente da adolescência do meu mais novo. Ele foi mais agitado, ele era sanguíneo, gostava de muita adrenalina na veia. O meu mais novo é mais quietinho. Então, o que eu fazia? Eu chegava perto dos homens que eu aparentemente já viam que eram homens de Deus, ao meu ver tinha uma boa conduta, amava essa fase também. O que eu fazia? Pedia para conversar, pedia para aproximar. Chama meu filho para participar disso, chama meu filho para fazer isso. Fiz isso muito, ele nem sabe disso, mas eu era muito intencional em levar pessoas a aproximar dele, porque eles precisam de referências positivas, de referências de homens que caminham com Deus, de mulheres. Eles precisam ter uma meta, né? Eles precisam admirar também essas pessoas. Meninas, peça, de repente, a líder da dança da sua igreja, a líder do teatro, se a sua igreja tem esses ministérios, alguém da sua família. De repente você não tem nenhuma intimidade com alguém na igreja para fazer isso, mas na família. Procure alguém na família, do seu ciclo de amizades. Peça para aproximar, para conversar, para trazer para perto. Isso é muito importante. Eu fui muito intencional com meu filho agora, o que tem 18 anos, no ciclo de amizade. Aonde não cabia ele, eu também não me cabia. Então, assim, se tinha um encontro dos amigos, eu e meu marido temos alguns amigos, se não dava para levar filho, praticamente a gente nem ia. Mas Deus foi tão misericordioso conosco, Deus conhecia o nosso coração, então nós crescemos. Meu filho cresceu num ambiente de 5 amigos, casais de amigos, que todos ali amavam também crianças. Ele hoje é o mais velho desses filhos, ele, né, já está aí na juventude, indo para a juventude, e os outros ainda são criança. Mas aquele ambiente de reunião de amigos também era um ambiente acolhedor para os nossos filhos. Isso fez toda a diferença. Vamos lá. Final da adolescência. Gente, é uma hora que nós relaxamos. Olha, vou até relaxar aqui agora na cadeira. Exatamente isso que acontece. As coisas se tornam mais fáceis. O filho volta a aproximar dos pais, volta a pedir opiniões. Por quê? Porque começa a nascer desejos, sentimentos. É uma fase que preocupa muito com a escolha profissional. É uma fase que está preocupada com o Enem, qual profissão vai escolher. É uma fase, os meninos, é a carteira de motorista que está chegando, o desejo de ter habilitação, isso é normal. É uma fase também, meu filho passou por isso ano passado, de ansiedade. Meu filho, a pandemia, nós vivemos, né, numa geração hoje que foi dividida antes da pandemia e pós-pandemia. E a pandemia, infelizmente, ela trouxe muitas sequelas na nossa economia. E o meu filho começou a se preocupar com isso. Falei, mãe, justo na minha vez de virar adulto, vou fazer 18 anos, como que vai ser? Será que eu vou conseguir trabalho? Como que vai ser? Ele começou a preocupar com as coisas de adulto.
E ele ficava muito nervoso. Eu comecei a perceber que ele estava tendo algumas crises de ansiedade. Mas não precisou de levar ao psicólogo, porque como eu já conheço, como eu já estudei sobre ansiedade e eu já sei todos os sintomas e o que eu comecei a fazer, em casa mesmo, nós começamos a conversar, a fazer alguns processos ali em casa e graças a Deus passou, ele entendeu que ele é filho de Deus, que o mesmo Deus que está com ele da infância, na pré-adolescência, no meio da adolescência, agora no final da adolescência vai continuar com ele pro resto da vida. Só depende dele, da escolha dele. Jesus morreu para todos. As bênçãos conquistadas na cruz é para todos. Depende de mim, de você acessar. Era isso que eu falava com ele. Se você tem fé que tudo que Deus conquistou, tudo que Jesus conquistou na cruz está disponível para você, amém. Então pronto. Para que ficar ansioso? Para que se preocupar? Não andeis ansioso com coisa alguma. E ali a gente foi conversando, graças a Deus. Hoje está tudo normal. Então, eles perguntam, né? Uma pergunta muito recorrente na mente deles. Como que vai ser? Qual o meu lugar no mundo? Então, nós precisamos tomar ter uma certa cautela com essa idade, para não desenvolver, né? O transtorno de ansiedade e até para a crise do pânico. Eu quero falar algumas coisas para vocês que são mitos, que nós precisamos ressignificar o nosso pensamento. A adolescência é aborrecência. Não, não é. A adolescência não é aborrecência. A adolescência é o amor em essência. A essência de Deus vai exalar. As sementes que foram plantadas vão germinar. E agora, já errei, não tem mais tempo. Eu não levei meu filho quando era criança na igreja, eu não ensinei princípios e valores, eu não me preocupei com isso, eu tive uma vida mesmo assim, sem preocupar com o dia de amanhã. E agora, o que fazer? Deixa eu te falar uma coisa. Deus sempre nos dá uma segunda chance. Sempre temos a oportunidade de recomeçar. Sempre é possível lançar novamente a flecha. Lançou a flecha, errou o alvo, Deus te dá a oportunidade de pegar essa flecha e começar, recomeçar, polir, olhar a inclinação do alvo, olhar o vento, aquilo que ainda não foi polido, não foi trabalhado, e no momento certo você vai lançar essa flecha novamente. Pense nisso, não há tempo perdido para Deus. Em Deus todas as coisas se faz novas. Então, não pense que não tem mais jeito. Meu filho nunca foi à igreja, meu filho não tem nenhum princípio no seu coração. Ei, calma. Deus vai te dar sabedoria e estratégia para você começar a plantar a semente hoje e vai gerar uma linda colheita no amanhã, em nome de Jesus. Os adolescentes não querem os pais por perto. Isso é um mito. É uma mentira. Os adolescentes querem e precisam. Eles só não querem demonstrar. Eles só não querem expressar. Eles precisam da nossa proteção. Eles precisam do porto seguro. Eles precisam se sentir amados, pertencentes, acolhidos. Então isso é um mito. É uma mentira que Satanás quer que você acredite. Quer fazer dessa mentira uma verdade. Vai passar, é só esperar. Não, não vai passar se você não for intencional. Se você não for intencional, você está gerando um adulto disfuncional. Você está gerando um adulto desequilibrado emocionalmente. Você está gerando um adulto que não vai seguir os princípios e valores da família. Você está gerando um adulto que não vai amar a família, não vai querer ser pai, não vai querer ser mãe. Então não pensa, vai passar. Não, você precisa ir trabalhando, gerando. Como que nós geramos? No ventre, nós geramos em ações, em oração, em pensamentos. Então eu penso, eu ajo. Então gere
esse adulto. Então, a adolescência é um período de gestação. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. A identidade na adolescência. Lembre-se disso. A adolescência, ela tem uma particularidade na vida dela. Ela tem a sua identidade. Eu sou a pastora Edna. Eu tenho um canal no Instagram chamado Mães com Propósito. Lá eu faço semanalmente lives sobre criação de filhos, faço lives devocional. Então, também deixo aqui o convite para você me seguir lá nas minhas redes sociais. Amém? Um beijo no seu coração. Fique com Deus.